Sejam muito bem-vindos a mais um Love Ya. Glória a Deus. E a gente queria conversar um pouco com vocês essa noite, como vocês já devem ter visto aí. E aí vem aquela famosa pergunta, né? Pô, pastor, é só 3? Se for só 3, está fácil. Meu querido, 3 é só para começar a conversa. E como a gente não pode se estender por várias horas aqui, porque eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo, alguns com fome, então a gente só vai falar de 3. 3 coisas essenciais para a nossa vida. 3 coisas essenciais para os nossos relacionamentos. 3 coisas essenciais que eu procuro exercer com a minha esposa. Às vezes eu dou uma pisada na bola, né? Mas tudo bem, né? Enfim. Mas, meu querido, hoje é só 3. Mas saiba que tem muito mais. Né, Milton? Tem muito mais? Eita. Minha esposa, cada vez como eu falo assim, a gente tem um livro lá, 5 Linguagens do Amor. Minha esposa já tem uns 25. Então a gente vai aprendendo a cada vez aí as novidades da vida. E nós estamos aqui casados há quase 30 anos, né? Eu sei que não parece, mas é verdade. E a gente está aprendendo. A gente casou bem novinho. Bem novinho, né, gente? Assim. Então, eu queria que você prestasse muita atenção. E por falar nesse assunto, relembrando o tempo de casamento, quando a gente estava namorando, eu quero aqui fazer um exercício com vocês. Eu sei que tem alguns noivos aqui. Está preparado, Yoshio? Você que já é casado, queria perguntar se você se lembra como você chamava a sua namorada e você chamava o seu namorado. Sabe aquele apelidinho carinhoso, aquele jeitinho que você ficava falando quando queria desligar? Ah, não vou desligar o telefone. Ah, não, desliga você. Vocês lembram do apelidinho? Lembra, Renato? Quer falar? Quem lembra aí? Vamos lá. Yoshio, lembra, Yoshio? Carol? Lembra? Não, tem que lembrar, né, Yoshio? Ali, ó, tem um casal corajoso que quer nos contar. Lembra? Então conta aí pra gente, pode falar? Lembra até hoje. Morango? Uau! Muito bem, está combinando com a máscara, muito bem. Ela continua usando a máscara da cor do morango. Do morango, né? Muito bem. Isso é para relembrar. É isso mesmo, nós queremos falar, o tema de hoje fala de dicas de como alimentar o nosso amor conjugal. Porque muitas vezes, na época do namoro, da corte, daquele que você está conquistando. Da corte, amor, isso não é na minha época, não. Da corte, não. Na época que você está conquistando o ser amado, muitas vezes você usou de formas muito carinhosas, presentes, situações em que você aproveitava para demonstrar o amor. Meu marido até serenata ele fez para mim. Ó a dica, hein? Hashtag fica a dica. Fica a dica. Yoshio, aproveita a noite, hein? Então, nesse tempo, muitas vezes, nós temos muitas expressões de amor. E no que está corretíssimo. Mas o que nós vamos conversar hoje é que muitos casais, passado esse período, vão se esquecendo desses rituais de conquistas, dessas ações para alimentar o amor, e vão ficando lembranças do passado, e cada vez essas ocasiões vão ficando mais espaçadas, que às vezes até desaparecem. Não acredito que seja a situação de ninguém aqui, né? Porque se vocês estão aqui buscando e aprendendo sobre como alimentar o amor, sinal que vocês estão disponíveis e dispostos e acham importante esse assunto. Mas, de toda forma, nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação. E, para exemplificar, nós falaremos de um casal bíblico, né?
No culto passado nós também fizemos isso e hoje não vai ser diferente. E nós vamos falar de um casal e vamos focar a história dele numa perspectiva diferente. Quem já ouviu falar em Eucana? Sim? A maioria? Eucana, que tinha 2 esposas, Penina e Ana. Mas hoje nós vamos falar do relacionamento conjugal de Eucana e Ana. Um amor lindo, que nós vamos extrair daí algumas lições, para que a gente possa alimentar o amor entre nós. Eucana, diz a palavra lá no livro de 1 Samuel, que ele tinha uma situação diferenciada que era permitida na época, em que o marido, quando tinha um casamento, a pessoa sendo estéril, ele poderia, então, ter outro relacionamento para que a sua descendência não fosse findada, para que ela não acabasse. E assim vivia Eucana. Então, ele tinha a Penina, que lhe dava filhos, mas ele tinha a Ana, a quem ele amava. E nós vamos falar, deixar a Penina de fora nessa história, hoje, e vamos falar de Eucana e Ana. E eu quero pedir, então, que coloque lá o primeiro versículo, amor, você lê aí para a gente. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Esse versículo, ele resume as situações que nós vamos tratar nessa noite. Então, ele conta um pouco do contexto da vida, do relacionamento desse casal. Porque ele fala da grande dificuldade que eles viviam, da grande limitação que eles tinham, mas fala de um amor maravilhoso que existia entre eles. Então, nós temos aqui o nosso primeiro tópico, que é a nossa primeira hashtag Fica a Dica. Diz aqui a palavra que Eucana dava a Ana uma porção excelente, uma parte excelente. E eu quero contar um pouquinho da história, porque era assim, Eucana, um homem de Deus, da tribo de Efraim, ele anualmente subia ao templo do Senhor para lhe prestar culto e ofertar. E seguindo a determinação, ele levava oferta pelas suas esposas e pelos seus filhos. E ele, seguindo a lei, levava. Mas diz a palavra que para Ana, ele levava uma porção dobrada, uma porção excelente. Ele entregava o melhor para ela. E nós queremos trazer essa palavra para cada casal que está nos ouvindo, presencialmente e online. Queridos, Deus tem para o nosso casamento que a gente entregue o melhor para o nosso cônjuge. A parte excelente, não é, amor? É, amor? É, bem. Sério? Que parte excelente que é essa? Vamos lá, será que o Mamute sabe? Muitas vezes, nós passamos por situações em que nós temos algum descontentamento ou situações que nos afligem, que chegamos em casa irritados, chateados. Será que isso bravos. acontece? Será que a gente chega bravo em casa, estressado com o chefe, com um cliente chato? Será? Aí a gente desconta na esposa, ou desconta no marido, porque o filho chorou o dia inteiro em casa. Será? Será que essa é a nossa parte excelente? Nós precisamos refletir. Às vezes, por exemplo, nós nos arrumamos, nós nos perfumamos para sair, para ver as outras pessoas, para irmos ao trabalho, para irmos a um teatro, a uma apresentação, para algo externo. Mas será que dentro de casa, no seu relacionamento, você se arruma para o seu marido? O cobrador do ônibus até sabe quando você está subindo, que ele sente o cheiro do teu perfume, assim, ônibus lotado, sabe, gente? Aqueles ônibus lotados, metrô lotado. Aí o cobrador já sabe, lá vem ele. Perfumoso. Perfumoso. Aí chega em casa, o cabo não quer nem tomar banho. Fala, hoje é final de semana, não precisa tomar banho, não. Nós precisamos entender que o melhor
nós devemos entregar um para o outro. O melhor do seu dia, o melhor do seu humor, o melhor da sua apresentação. Será que você vai dormir bonitinha, perfumada, cheirosa para o seu marido? Aquela cueca suja de 5 anos atrás, não pode, amor? Não, meu amor. Não? Pelo amor de Deus. E a camisa do time? Também não. Não? Não. Mas o time ganhou, né, meu amor? Nem do político. Também não. Do político não? Também não. Pô, amor, mas o ano que vem tem eleição, meu bem. Não. Tem que pôr Queridas, pijama e tudo? Tem. Tem que passar um perfuminho também para dar Um uma... banhozinho, um escovar o perfuminho dente. cheiroso, escova os dentes. Meninas, a gente também capricha. Capricha na lingerie. A gente capricha, escova os dentes, se arruma bonitinho e vai se encontrar com seu marido. Nós precisamos ter o hábito de nos arrumar um para o outro. E eu não falo só de fisicamente. Guarde o seu melhor sorriso, aquela brincadeira, aquela piada, aquele tempo de alegria para você repartir com aquele que Deus te colocou como cônjuge. Então, mas a gente precisa ser legal no trabalho também, né? Sabe aquelas amigas do trabalho, né? A gente precisa ser sociável, né? Sim, você não precisa ser rabugento, mas não guarde aquela mau humor para você descontar em casa. Ah, em casa eu sou do jeito que eu quero. Sou assim mesmo. Casou comigo, me aguenta. Não. Não? Não. Queridos, nós precisamos alimentar para que você possa ter vontade de voltar para casa. Você fala, nossa, nós vamos passar um fim de semana gostoso. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar sol, mas é muito bom ficar perto daquele que Deus me entregou como marido. Aproveitando, fica a dica, amanhã é sábado, meu querido, aproveita, minha querida, dá um tapa aí no visor e curte o final de semana, hein? Isso mesmo. Tá bom? Vamos passar ao segundo ponto, queridos, que é demonstrar amor. Olha só o que diz o versículo lá. Porém, ou porque amava Ana. Eu acho essa parte fantástica. Sabe por quê, gente? Aqui é o relato de alguém que vivenciou, que viu, que conhecia o casal, que conhecia aquela história, que estava falando sobre eles. Não foi o próprio Elcana que escreveu esse texto. Então, alguém que conhecia aquela família disse assim, olha, Elcana tratava a Ana de uma forma maravilhosa. Ele se entregava por ela, ele dava a melhor parte para ela. E vou te contar também outra coisa. Ele a amava. Será que alguém que narrar a história do seu casamento, da sua família, vai poder dizer assim de você? Nossa, eu vejo aquele casal, nossa, é um amor entre eles, que é uma coisa impressionante. Será que é essa a impressão que nós transmitimos às pessoas? Será que o nosso amor é tão significativo assim, que chega a impressionar aqueles que nos rodeiam? Nós precisamos viver essa plenitude de amor. É isso que Deus tem para nós. Deus nos fez para amar uns aos outros. Ele te deu o seu marido, Ele te deu a sua esposa para que você ame, para que você ame. E, para tanto, nós vamos falar hoje, na língua original, dos tipos de amor que existem. Né? Porque na Bíblia, na língua original, o amor ele é transcrito em 4 palavras. E a primeira é... Filéu. Isso. Esse filéu é o amor fraternal. Ele é o amor entre as pessoas. Ele é o amor entre os amigos. E nós queremos reforçar, gente, que dentro de um relacionamento conjugal precisa haver
amizade. Você sabe que o seu cônjuge deve ser o seu melhor amigo? O seu cônjuge é o seu melhor amigo? Amém? Você pode contar tudo para ele, para ela? Nós não estamos dizendo que você não pode ter outros amigos. Mas existem famílias em que um fala assim, nossa, eu preciso encontrar meus amigos. Eu estou me sentindo sufocado, eu preciso falar com os amigos. Você deve ter amigos sim, porque amigos fazem muito bem. Mas o seu melhor amigo deve ser o seu cônjuge. Porque nele você pode confiar plenamente. Nele você não precisa ter máscaras. Para ele você não precisa ter segredos. É ele que se torna um só com você. Você deve gostar da companhia. Você deve ficar feliz por gastar tempo com ele. Deve ser alegre, deve ser feliz. Não é assim, ai meu Deus, vou ter que ficar com ele hoje. Nossa, se as crianças saírem, vamos ficar nós dois. Aí já viu, Já hein? pensou? Ficar olhando para a cara dela a noite inteira? Vocês sabem que são por situações assim que nós temos muitos casais que entram em crise quando os filhos se casam? A síndrome do ninho vazio, vocês já ouviram falar isso? São casais que não desenvolvem amizade. Eles têm uma missão, que é criar o filho. Tem uma sociedade que tem como propósito conseguir educar os filhos, encaminhar os filhos, e eles vão passando a vida ali, lutando, não sei o quê, mas tudo bem, a gente está aqui porque nossos filhos mesmo, a gente tem que cuidar deles. Quando acaba essa missão, que os filhos saem, eles olham para a cara do outro, meu Deus, quem é esse? Agora eu vou ter que ficar convivendo com ele? Você acha que vai lembrar do apelidinho de morango? De lá não sei das quantas? Ah, nunca. As coisas ficaram lá no passado. Aquele relacionamento amoroso, aquilo não foi cultivado. E aí as pessoas se perdem. E aí você tem um estranho no ninho. O ninho ficou vazio e tem lá um esquisito. Ou uma esquisita. Que vocês não têm afinidade. Então nós precisamos corrigir a rota. E trazer a amizade para o nosso casamento. O próximo é o Eros. Sim. Alguém sabe que fala do amor Eros? Será, gente? Pode falar, não fica com vergonha, não. Estamos aqui, todo mundo maior de 18. Quer falar, Lizzie? Esse é o amor do Eros, que trata da parte sexual. Vocês sabiam que foi Deus que fez o sexo? Tem gente que desconfia que não foi, mas eu vou te dar essa boa notícia. Foi Deus que fez e viu que era bom. Deus fez o sexo, um plano maravilhoso de Deus, para ser usufruído dentro do casamento. Olha, nós damos cursos de noivos e atendemos jovens, e por vezes a gente fala, gente, como o diabo é fogo, né? Ele atiça tanto antes do casamento e fora do casamento. Quando chega no casamento, muitos casais passam por um esfriamento. Tem sido cada vez mais os atendimentos que nós fazemos em que a área sexual é uma área muito afetada. Com frieza, distanciamento. Que a gente fala, meu Deus, não parece que era aqueles mesmo que era doidinho para fazer aquilo, depois que pode fazer aquilo, não quer mais fazer aquilo. Mas nós precisamos resgatar aquele plano perfeito de Deus. O sexo foi feito e é uma bênção para ser usufruído no casamento. E eu queria falar uma coisa muito importante para todos os pais. Como a gente tem falado no curso que nós estamos dando para filhos, que nós precisamos ensinar os nossos filhos o padrão de Deus. O mundo fala totalmente ao contrário. Como eu estava conversando ontem no curso que a gente deu, a gente estava voltando para casa, aí ligamos lá, estava na TV, estava lá não posso falar o nome, enfim, para não dar merchandise, mas assim, a gente vendo a relação de pais e filhos, uma relação totalmente deturpada.
E uma das frases que o pai falou para a filha foi o seguinte: eu sou seu pai, eu não sou justo. Totalmente contrário ao que a palavra diz. Porque o nosso Deus é pai e ele é justo. E o nosso Deus, ele é santo. E nós precisamos ensinar os nossos jovens, os nossos filhos, a serem santos. O mundo prega totalmente ao contrário. A menina achando um absurdo o pai não deixar ela dormir com o namorado. Querido, o absurdo é a gente achar que isso é normal. Porque nós temos hoje uma geração fragmentada. Porque você dorme com um, você dorme com outro, e você vai deixando pedaços da sua alma, do seu corpo, espalhados por aí. Então nós precisamos, além de viver isso, então, meu querido, adultério, prostituição, isso não é de Deus. Sim, e quero falar mais do amor eros, que, por exemplo, queridos, nós precisamos desenvolver e dar uma ajudinha, né? Como a gente estava falando, se arrume, se organize, separe tempo, invista tempo para que você possa ter uma vida sexual plena e abençoada. Porque nós muitas vezes temos rotinas tão estressantes e tão cansativas que quando você vai deitar, você fala, hoje eu não estou podendo, estou afim não, estou tão cansada. Mas nós precisamos trazer a devida importância que nós devemos, que a questão sexual tem para o casamento. Então, crie e separe momentos especiais, use dos artifícios que você pode usar, uma boa lingerie, um bom ritual, faça um bom jantar, prepare todo um ambiente para que você tenha momentos abençoadores. E que vocês vivam isso na plenitude. A gente costumava falar nos cursos de noivos, que a gente dá, há 15 anos a gente dá curso de noivos, e a gente fala muito que mulher é um fogão a lenha, e o homem é micro-ondas. Então, uma mulher, para ela acender o fogo, não sei o que, você precisa começar desde de manhã, né? Oi, amor, tudo bem? Não sei o quê. Olha, quem sabe, hoje à noite, hein? Nós estamos aí, um beijo. Manda uns torpedinhos de dia, vai aquilo soprando a labareda. Manda umas figurinhas, né, Luiz? O Luiz é o rei das figurinhas. E você vai aquecendo, chega à noite, leva um presentinho para ela, e faz não sei o quê. Tudo isso alimentando o amor, para que vocês possam, ela está pronta e apta, aguardando aquele momento. Enquanto o homem, muitas vezes não. Ele não estava nem pensando naquilo, não sei o quê, mas chegou, viu a mulher, falou, opa, vamos aí? Muitas vezes não funciona. Eu estava lendo algumas coisas a respeito, e estava lendo fisiologicamente, né? O homem, para estar pronto para uma relação sexual, ele precisa ter, nos seus órgãos sexuais, 50 ml de sangue. Agora, para a mulher poder usufruir na plenitude o momento sexual, ela precisa ter meio litro de sangue disponíveis para aquecer a relação. Haja sangue, hein? Por isso eu falei, Jesus, é por isso que começa tão cedo a história, né? Porque de uma meio litro assim de última hora é difícil. Então, as preliminares são tão importantes. Que comecem e continuem e se perpetuem na vida de vocês. Que esse ritual de amor, que esse ritual que leva a uma vida de carinho, de afeição, seja constante na vida do casal. Porque se for um sexo mecânico, ele muitas vezes é deixado de lado e depois acaba caindo no esquecimento. Amém? Todo mundo sério? Pode dar um glória a Deus aí, gente? Vamos animar esse negócio. Amém, é bom, Jesus. É bom, o sexo é de Deus, gente. Vamos lá, anima. Que é isso, não fica assim, não. O terceiro é o storge. Sim, é como o amor pelos familiares, pelas pessoas próximas. Mas a definição traz um aspecto bem interessante.
É um amor que demonstra afeição. É um amor que demonstra cordialidade, carinho. Vocês acham que é importante no casamento ter esse tipo de amor? Cordialidade, afeição, carinho. Às vezes falta uma pitadinha desse amor, não falta? Quando as coisas estão meio irritadas, assim, meio estressadas em casa, a gente fala, Jesus, dando um pouco de estorge aqui para nós. Para que a gente possa ter esse relacionamento banhado nesse tipo de amor. Um amor que traz palavras doces, que traz um ambiente agradável para a nossa casa. E o último tipo, amor, qual é? É o amor ágape. Esse amor é tremendo, porque é o amor de Deus. E no amor, nós precisamos, no nosso relacionamento conjugal, do amor de Deus. Porque, afinal de contas, a palavra mesmo diz que precisa ser um cordão de 3 dobras. 3 dobras. Porque, queridos, não sei vocês, quanto tempo vocês têm de casado, como é que é o relacionamento. Nos nossos 30 anos, muitas vezes nós tivemos que fazer uso do amor ágape. Porque o amor que vem de Deus, ele supera o nosso amor. Sabe quando você fala, nossa, eu não estou aguentando. Ah, ele pisou na bola, eu tenho que perdoar, mas minha vontade não é de perdoar. Sabe que amor que vai operar nessa hora? É o amor ágape. O amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Aquele amor que caminha a segunda milha. Aquele amor que transborda e pode mudar circunstâncias. Esse é um tipo de amor que não pode faltar no nosso relacionamento. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse precisa sobejar no nosso relacionamento. E olha que Eucana tinha muito de tudo isso. Porque diz a palavra que então Eucana, seu marido, disse a Ana, por que choras? Eucana se preocupava com Ana, porque ele tinha esses tipos de amor. O amor que presta atenção, que olha, que tem cuidado, que está ali tentando ajudar. Diz a palavra que quando eles subiam e ele ofertava ao Senhor, que ele vinha a Ana e demonstrava o seu amor, falou, olha minha querida, meu amor, eu tenho para você o dobro. Eu te amo tanto que eu quero expressar isso, deixar isso registrado, e eu te dou mais do que você precisa. Mas diz a palavra que Ana chorava profundamente. E Eucana prestava atenção nisso. E aí eu queria entrar no terceiro tópico com vocês, que é muito importante. Aceitar a limitação do outro. Será que seu olhar é atento para o seu cônjuge? Será que você sabe qual a necessidade que ele tem que ainda não foi atendida? Olha, meu marido tem dificuldade no controle emocional dele. Ele tem essa dificuldade, então eu quero cobri-lo de oração. Eu quero caminhar com ele, pedir a Deus transformação. Não vou ficar pichando, não vou ficar expondo, mas eu vou dar suporte para que a limitação dele seja completa, seja transformada, que não exista mais. Será que você observa e vê o que está acontecendo com aquela pessoa que está ao seu lado? Todos nós aqui temos limitações. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa. Será que você sabe qual que é a necessidade? O que ele tem precisado? Nós precisamos fazer esse exercício, porque às vezes a gente até fala assim, ai, não aguento mais, aquela mulher é chata demais, ela vive choramingando, está sempre se queixando, não fica contente com nada. Será que não existe nela uma necessidade que não está sendo suprida? Ou será que seu marido tem agido de determinadas formas por uma limitação que ele tem? Gente, Ana expressava essa dor e essa limitação chorando. Ela não conseguia nem viver aquela plenitude do amor que Eucana tinha.
Ela ia lá, recebia esse presente maravilhoso, mas ela estava tão triste na sua alma que ela tinha essa dificuldade. E quando a gente fala dos votos, né, amor? Os Sim. votos do casamento, como é que é mesmo? Como que é o... Você lembra dos votos? Prometo amar-te, respeitar-te. E aí começa, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Olha, Eucana estava atendendo os votos. Porque Ana estava vivendo um momento de doença. E Ana tinha 2 tipos de doença. Uma que todo mundo estava percebendo, que era a esterilidade. Ela tinha uma limitação fisiológica, que para aquela época era algo terrível. Para hoje em dia, a gente também luta. Eu fui uma mulher estéril durante 12 anos. E orei por 12 anos para que Deus fizesse a obra em mim. E hoje as minhas bênçãos estão ali. Mas eu sei a dor que ela sentiu. E também ela tinha algo decorrente disso, que era uma doença emocional. Pela descrição, ela estava numa deprê brava. Porque ela nem conseguia comer, ela só chorava e ela só se angustiava. E Eucana constantemente estava lá com ela. Eucana subia e ano após ano ele estava lá. Não chora, porque te perturbas. Como você está? Eu estou aqui demonstrando o meu amor, eu estou aqui com você, a despeito da sua situação. Gente, não é muito bom você poder contar com alguém de forma incondicional? Nós precisamos refletir nos nossos casamentos, muitas vezes nós vivemos de forma condicional. E é outra coisa que nós ensinamos no nosso curso. Casamento não é contrato. Sabe como é que é contrato? Contrato você assina em que há disposições que uma parte deve cumprir e que a outra parte deve cumprir. Se alguém quebrar o contrato, não cumprir a sua parte, o outro está desobrigado de cumprir. Não é assim? Se tem algum advogado aqui, sabe disso. E todos nós, porque todos nós assinamos tantos contratos, né? Mas casamento não é contrato. Casamento é aliança. Independente do outro, você está aliançado com ele. Não é condicional. E nós precisamos viver e trazer isso para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós atendemos a muitos casais. E aí, o que pediu aconselhamento chega diante de nós e fala, olha, pastora, eu estou pensando em a gente se separar mesmo, porque eu só vou me separar porque ele está fazendo isso, isso e isso. Aí eu já falo, ixi, o casamento está por contrato, não está por aliança. Porque só no contrato, que se a outra parte não cumprir, você está desobrigado da sua. Nós precisamos viver uma aliança entre os dois e Deus. E Eucana não deixou Ana. Ele estava lá, ano após ano, demonstrando a despeito da limitação. E eu tenho certeza que todos aqui e aqueles que nos ouvem, você olha para o seu cônjuge e você vai ver áreas de limitação. Como você tem se posicionado diante dessa área de limitação? Será que é só crítica? Nossa, eu não aguento mais. Não, pastora, se você soubesse o jeito que ele é, ou o jeito que ela é. Eu sou bonito. Sempre foi. Mas, queridos, nós precisamos, como Eucana, ajudar para que o cônjuge vença as suas limitações. Ajudar em oração, ajudar em amor, suportar, declarar, profetizar e pedir a Deus para que aquela situação se seja transformada. E uma coisa muito importante que diz, só para complementar o que a Silene falou, em 1 Samuel 1,5.
embora o Senhor tivesse lhe cerrado a madre, e em 1 Samuel 1:8, e porque estás mal o teu coração, é Elcana perguntando para Ana, não te sou melhor do que 10 filhos? Ele achava que ele poderia suprir todas as necessidades dela. Mas às vezes nós não podemos suprir todas as necessidades do nosso cônjuge. Mas a gente pode orar e pedir para aquele que pode suprir todas as necessidades fazer o milagre acontecer. Então, meu querido, talvez você tenha problemas financeiros, talvez você tenha problemas de saúde, problemas emocionais, talvez você tenha problemas, enfim, todos nós temos nossos problemas. E muitas vezes a gente talvez não consiga, por mais que a gente tente, ajudar o nosso companheiro, ajudar a nossa companheira, ajudar os nossos filhos muitas vezes. É aí que nós precisamos clamar ao Deus dos céus, porque Ele pode suprir todas as necessidades. E foi isso que Ele fez. Elcana clamou ao Senhor. Ana clamou ao Senhor. E Deus fez um milagre. Porque Ele é o que pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus que pode fazer um milagre nas nossas vidas. Será que você lembra da nossa primeira dica? Lembra? Dar. Como? Muito bem. Dar a parte excelente. Aquilo de melhor. Ofereça ao seu cônjuge. Segunda parte é? Segunda. Demonstrar amor. Isso mesmo. Você deve demonstrar amor. As pessoas precisam de referências. O mundo está cada vez mais querendo enxergar em nós o padrão que Deus tem para a família. E nós precisamos refletir. Demonstre amor. E aqueles 4 tipos de amor, tá bom? E em terceiro lugar... Fala, Lisier, fala aí. Isso. Muito bem. Aceitar a limitação do outro. Isso mesmo, queridos. Nós precisamos entender que nós somos imperfeitos e casamos com pessoas imperfeitas. E elas têm, sim, a sua limitação. E nós devemos suportar em amor e carregar e clamar ao Senhor para que a obra seja completa em nós e no outra pessoa também. Amém? E para concluir, queridos, nós queremos dizer que o amor deve perseverar. Ele deve não desistir, ele deve caminhar a segunda milha. E olha só o que diz o texto lá em 1 Samuel 1:7. E assim fazia ele. Né? E assim fazia ele de ano em ano. Vocês sabem que as coisas na nossa vida, elas são um processo? Muitas vezes nós estamos agora em períodos em que a época do fast food, chamar rapidamente, o Uber chega, em que tudo acontece rapidamente. Mas na nossa vida, Deus trabalha em processos. Eu costumo dizer que é muito simples quando a gente está lendo a Bíblia e fala lá, e Abraão e Sara estavam orando e pedindo, e Deus veio, Deus a promessa, não sei o que, aí você vira a página, e aí Isaac nasceu. Nossa, que bênção. Só que muitas vezes, gente, 40 anos se passaram, 30 anos se passaram na vida do outro, mas ali lendo a Bíblia é rapidinho, que você só vira a página. Mas quando começa a demorar as coisas na nossa vida, a gente começa a espernear, reclamar e falar, porque Deus, porque demora tanto tempo? Será que vai acontecer? Olha, eu orei 12 anos para ter um filho, uma gestação cumprida, vocês concordam comigo? Mas Deus fez. Nós precisamos entender, Elcana repetiu a sua demonstração de amor, e ele estava lá, consolando Ana, entendendo Ana, ano a ano, não foram dias, não foram meses,
nós precisamos nos submeter ao tempo e aos processos de Deus. Fala, pastor, eu estou cansado, meu casamento está tão difícil. Olha, se soubesse, eu tenho passado, e já estou orando já faz uns meses. Já vim na maratona de oração, já fiz a campanha, estou vindo aqui no culto, mas ainda não aconteceu. Continua vindo. Não larga o pastor Daniel, não. Fica junto com ele. Vai perseverando, que Deus é fiel. E vem aqui também. E vem aos domingos, e clame, e ore na sua casa, e leia a palavra. Nós precisamos perseverar, para que a gente possa colher a bênção e a promessa de Deus, na nossa vida e no nosso casamento. Amém? Amém? Glória a Deus. O que você precisa perseverar? Quais são as nossas lutas? Eu tenho um monte. Mas eu sei que maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Que o meu Deus é fiel para fazer infinitamente mais tudo aquilo que eu preciso na minha vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você se colocasse na presença do Senhor. Talvez você esteja aí na sua casa falando, poxa, Senhor, não dá. Meu marido é mole, minha mulher é grosseira, meu filho é rebelde. Meu querido, quando a gente não consegue mais, saiba que existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Saiba que existe um Deus que pode fazer o sobrenatural. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Entregar as nossas aflições, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. E declarar, Senhor Deus, que o Senhor é capaz de mudar todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, em primeiro lugar, muda a minha vida. Muda o meu jeito de ser, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Teu reino possa reinar dentro dos nossos lares, que a Tua glória possa ser manifesta dentro das nossas casas. Sim, Espírito Santo de Deus, nós queremos viver a plenitude do Senhor. Por isso eu quero colocar cada família que está aqui nessa noite, colocar cada casal que está aqui nessa noite e pedir para que a Tua unção, para que a Tua graça, para que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Espírito Santo de Deus, visita, quebra todo jugo, toda palavra, Senhor, que não vem do Senhor, que não possa prosperar. Senhor Deus, que nós possamos ministrar o Teu amor, a Tua graça. Que nós possamos ser espelhos do Senhor neste mundo. Que as pessoas possam olhar para nós como olharam para a vida de Eucana e Ana, e ver que nós nos amamos, que existe um amor dentro dos nossos lares, das nossas famílias. No nome de Jesus. Amém.